Olá! Hoje eu queria falar com vocês sobre se vocês estão abertas ou não a mudanças. Viver é um constante movimento para frente, ou pelo menos deveria ser para frente. Mudar faz parte da vida, só que ela exige que nós saiamos da zona de conforto. Por isso, às vezes, a gente tem um pouco de receio. Tá bom assim? Para que mudar? Mas nenhuma mudança ocorre sem que haja uma mudança de atitude da nossa parte. Nós precisamos agir para ter essa mudança, né? Nós não podemos deixar que as coisas aconteçam. A mudança vem da gente e tudo que acontece depende de nós. Ou estamos abertos à mudança ou não. Estar aberto para a mudança faz toda a diferença. Ela permite que um novo apareça. A mudança é uma oportunidade. Quando a gente vai vivendo, nós vamos apenas seguindo padrões, então se torna uma repetição. Por isso que nada de novo acontece. Com a mudança já é o oposto. Com a mudança que a gente consegue algo novo e diferente daquilo que nós estamos tendo. Alguém que esteja fechado em seu próprio mundo, ela não consegue ver além dessa vida que ela criou, das paredes que ela criou. É como se ela estivesse fechada na sequência de padrões. Então, o que nós precisamos? Precisamos construir pontes e caminhos para que o novo possa chegar até nós. Albert Einstein já disse que é uma grande demonstração de insanidade você fazer sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. E é claro que ele tinha razão. Então, partindo desse princípio, faz mais sentido ter medo de ficar parado do que agir e fazer as coisas acontecerem. Nós sabemos que nem sempre é simples lidar com isso, né? É o novo, nós vamos estar lidando com o desconhecido. Mas se você deseja realizar uma mudança em seu mindset e descobrir como ter coragem para transformar a sua vida, eu te convido a continuar aqui comigo. Eu vou te passar 7 passos, tá bom? Na vida, nós não podemos ter certeza de nada. A única coisa que nós podemos garantir é que a mudança ocorrerá. Para perceber isso, basta olhar ao seu redor e aí você vai ver as pessoas, a natureza, os lugares, os sentimentos. Tudo está constantemente se transformando, né? As pessoas, as circunstâncias, os acontecimentos, nada é estático. Então, embora a mudança seja uma coisa natural do ser humano para a natureza, para a evolução, às vezes pode ser assustador, principalmente no primeiro momento, né? Quando você vai dar o primeiro passo. Mas é muito importante você ter coragem para seguir adiante. É mudando que se evolui. Existem mudanças que podem acontecer na nossa vida que estão alheias ao nosso controle e outras dependem exclusivamente de nós, da nossa ação. Por exemplo, quando você perde um ente querido, aquilo está alheio, né, ao seu controle. Você não tem poder para mudar aquilo, para fazer algo diferente daquilo. Agora, outras mudanças dependem de você, como uma insatisfação na carreira, uma insatisfação no relacionamento, uma insatisfação na sua situação financeira. Essas dependem exclusivamente de você para mudar. Nesse caso, em que as mudanças dependem exclusivamente de você, é você que tem que colocar a mão na massa. Só você pode fazer isso por si mesmo. É o momento em que nós nos autorresponsabilizamos pela nossa vida, em que a gente toma rumo dela, em que a gente toma as rédeas da vida. Não deixa a nossa vida nas mãos dos outros. É claro que as mudanças, como eu já disse, elas trazem desconforto, mas elas são essenciais. O que eu quero deixar claro, quando eu falo de mudança, eu não estou falando de pessoas voláteis, tá? Pessoas voláteis são aquelas que vão conforme a onda, conforme o momento,
que mudam repentinamente sobre qualquer coisa em que aconteça na sua vida. A mudança não. A mudança, ela necessariamente requer uma evolução. E o que nós podemos aprender com as mudanças? Você consegue perceber que você é o resultado de todas as mudanças que você teve ao longo da sua vida. Então não tem problema se em determinado momento você mudou de opinião sobre algo, desde que isso tenha um cerne, entende? Você consegue construir o porquê veio aquela mudança. É diferente dessa coisa temporária de hoje eu penso de um jeito e amanhã de outro. Pode até ser, mas não com tudo e não com todos. A mudança, ela tem uma construção ao longo do tempo, ao longo da vida. Você foi adquirindo conhecimento, você foi evoluindo e mudando. E aí sim, eu digo que você é resultado de todas as mudanças que você teve ao longo da vida. Eu vou te passar agora 7 dicas de como ter coragem para transformar a sua vida e evoluir. Você se sente inseguro ou sente que você precisa realizar alguma coisa na sua vida, mas você não sabe por onde começar? Você sente medo que as coisas deem errado de algum jeito ou de alguma forma? Isso é natural, mas jamais deixe que isso impeça você de tomar uma atitude. Ao invés de usar o medo como desculpa para se manter na sua zona de conforto, no seu padrão e na sua rotina, faça dele um lembrete importante para você realmente mudar e nunca deixar de agir. Então, dica 1: enxergue a mudança como parte da vida. No dia do seu nascimento, você era um bebê, era indefeso, era frágil, mas você foi crescendo e se tornou uma criança. Depois você se tornou um adolescente e hoje você pode ser uma pessoa adulta. Veja quantas transformações já ocorreram na sua trajetória. Ao passar a enxergar a mudança como uma parte natural da vida, você começará a se familiarizar que cada vez mais você tem que deixar de lado a insegurança e o medo e tomar a atitude para mudar. Dica 2: aceite a situação, mas não se resigne a ela. As pessoas às vezes confundem aceitação com resignação, e é preciso que esses conceitos estejam bem claros e definidos. Quando uma pessoa ela aceita que ela está insatisfeita com o seu trabalho, por exemplo, ela está reconhecendo que ela precisa mudar. E isso é um importante passo para ela começar a agir. Aceitar o estado atual é essencial para que você construa a motivação necessária para então ir em busca daquilo que é desejado. Dica 3: entenda que errar faz parte do processo de aprendizado. Um dos grandes motivos com que muitas pessoas tenham medo das mudanças é a chance de falhar. Isso acontece porque criou-se, uma ideia distorcida de que o erro é ruim. E não é sempre assim. O erro, na maior parte das vezes, ele é o crescimento. É com o erro, na maior parte das vezes, que nós aprendemos. Então, é importante você tentar, você agir e fazer o seu objetivo, independente dos seus erros que possam vir a acontecer. Mas não se baseie, não foque na possibilidade de você errar. Foque na mudança que você quer. Curta o processo dessa mudança. O caminhar e o processo é tão importante quanto a mudança. 4. Celebre as pequenas vitórias. Não espere uma mudança muito grande a princípio. Comece então pelos pequenas. Uma pequena mudança de vida que você queira. Você vai ver como foi importante isso para você. E aos poucos você vai implementando e utilizando isso para outras grandes transformações e mudanças. Você, por exemplo, é sedentário. Você não vai começar a sua mudança falando amanhã eu vou correr 10 quilômetros. Não, amanhã eu vou começar a caminhar. Você já agiu. Após uma semana, eu estava caminhando 5 minutos por dia.
agora eu vou começar a caminhar 10 minutos por dia. E celebre essas pequenas vitórias que você foi tendo ao longo do tempo. Isso vai te dar mais impulso para continuar a sua jornada. Quinta dica: seja responsável pelas suas ações. Nós não temos o poder de mudar situações que fogem ao nosso controle, como as circunstâncias da vida, comportamento de outras pessoas, mas nós temos todas condições de escolher como nós iremos reagir a tudo isso. Ao assumir sua responsabilidade, você deixará de assumir atitudes de terceiros como desculpa para sua inércia e não vai deixar mais abrir mão de decidir o que fazer em relação à sua história. Sexta dica: tome atitudes necessárias e tenha paciência. Grandes mudanças geralmente precisam de tempo para acontecer. Por isso é fundamental que haja e você tenha paciência para esperar os resultados acontecerem e as coisas irem se acertando. Caso você, por exemplo, deseja mudar a sua alimentação, o seu estilo de vida, claro que para você ver resultado na balança ou nas suas medidas corporais, isso vai levar um tempo para aparecer. Você não vai mudar hoje os seus hábitos alimentares e o seu estilo de vida e esperar que os resultados apareçam no mesmo instante. Por isso, controle a sua ansiedade para que ela não te leve a desistir antes mesmo de você dar os primeiros passos em direção à sua mudança. Sétima e última dica: abandone a zona de conforto. Entre na zona de liberdade. A chamada zona de conforto se refere a um estado emocional em que o indivíduo ele se sente seguro e ele tem a ilusão de que esse estado seguro é o melhor para ele. Mas é claro, se esse estado fosse realmente seguro, ninguém estaria insatisfeito com a vida e com a posição em que está agora. Pense nisso. Pense na sua liberdade. Pense em como é gratificante você tomar as suas decisões, você fazer as coisas que envolvem você sem se julgar, achar que você é um incapaz. A vida está acontecendo agora. Evite postergar, evite deixar para depois, evite colocar a culpa nos outros. Tenha coragem, siga em frente que você chegará lá. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os amigos e comenta aqui comigo se você já mudou, se as suas mudanças são frequentes, se as suas mudanças são duradouras e se elas acompanharam a trajetória e a evolução da sua vida. Beijos de luz!